gente, é hoje o dia, é agora a hora, a hora do Enem. Então chega mais, bem-vindos a mais um dia de estudos com a gente. Então vamos pensar muito positivo, ter muita esperança e estudar bastante, porque as coisas boas com certeza acontecem. E aí, tá confortável? Então se ajeite aí na sua casa e aí tem muito conteúdo hoje importante para você se dar muito bem nas provas de novembro. Então se ligue nos destaques dessa quarta-feira. Para o programa de hoje, convidamos Marcos Santana. Ele é professor de Física e o tema da entrevista é os principais termos de Física. A teleaula do dia, com Lande Vieira, nós vamos também abordar o assunto de Física. Vamos aprender muito mais sobre potência térmica. E no Janela do Enem, vamos receber o Eric Silveira, pré-vestibulando de Medicina direto de Aracaju, Sergipe. Então vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje, nós vamos conversar com o professor de Física, Marcos Santana. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui à hora do Enem. Tudo ótimo, prazer estar falando com você e com os telespectadores também da Hora do Enem. Tudo bom? Obrigada a você pela presença. Professor, queria algumas dicas do que estudar para a prova de Física, né, que cai no Enem. Olha, a prova de física é uma prova super interessante, eu gosto muito da prova do Enem, e é importante o aluno ele ter uma noção, assim, geral dos conteúdos que mais tem probabilidade de aparecer, né? Geralmente, você tem ali cerca de 14 questões de física, é o que a média geralmente que vem anualmente, e dessas 14 questões, um tópico que é certo de cair é energia e suas transformações. Então, a prova do Enem gosta muito de trabalhar com o conceito de energia mecânica, com calor, propagação de calor, energia elétrica, eletricidade, você saber trabalhar com o circuito elétrico, analisar circuitos elétricos, e tanto pela parte matemática da coisa, né, você saber trabalhar com as equações, mas também com funcionalidade de circuito elétrico. Então, tem horas que ele cria uma situação e você tem que ver qual é o circuito que atende aquela situação que ele almeja, que ele pediu no texto, aquela condição que ele propôs no texto, e é uma prova super interpretativa. Então, eu recomendo muito que os alunos assim procurem trabalhar interpretação de texto, que é muito comum, às vezes o aluno ele vir tirar alguma dúvida e tal, e eu perguntar o que você entendeu dessa questão, e a interpretação dele é totalmente fora do que a questão estava pedindo. Então, é uma prova interpretativa, análise de gráfico, é uma coisa que é super usual na prova do Enem, então o candidato tem que saber trabalhar com análise de gráfico, entender, compreender um gráfico, tá? Mas é uma prova super interessante, onde de todos os temas, assim, energia e suas transformações, formas de energia, ondulatória, também é um tema super recorrente, você saber trabalhar com os fenômenos ondulatórios, muitas vezes aparece na prova do Enem situações do dia, e ele pede para a gente descrever dentro daquela situação quais são os fenômenos físicos que estão atrelados àquilo. Então, é uma prova que é super interessante, você tem que estar buscando a melhor compreensão de ondulatória, energia, cinemática, também é um assunto muito recorrente. Professor, então é sempre muito importante, né, estar ligado nos assuntos de física junto com a atualidade, porque na prova do ano passado, que aconteceu agora em 2020, em janeiro, caiu muito algumas questões do que as pessoas vivem durante o dia que tem a ver com a física. Sim, sim, isso é uma recorrência na prova do Enem, a prova do Enem faz muito isso, cria situações e pede para que você analise a física dentro daquela situação. Então, faz com que o aluno, tem muita gente que acha que física, e para se sair bem em prova de física, você tem que saber fórmulas. E o Enem ele consegue quebrar essa roda, porque ele pede não só o uso das fórmulas, ele pede que você entenda os conceitos. Então, é super importante você entender um conceito, até mesmo quando você estiver analisando alguma fórmula, você tentar ver as relações, do que aquela grandeza depende, se as relações são diretas, inversas, e sempre atento à teoria, aos conceitos por trás dos conceitos físicos que a gente tem, né? Com certeza. Agora, professor, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, galera, segue na luta. Sei que esse caminho aí em busca da vaga na sua universidade pública não é fácil, mas tenho certeza da sua capacidade. Então, sempre estudando, sempre mantendo dedicação, rotina, planejamento, e tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Obrigado pela participação. Obrigada a você, professor, pela presença aqui na Hora do Enem. Gente, esse é o professor de Física, Marcos Santana, participando aqui do nosso programa. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem,
está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre física, abordando potência térmica. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Aí, Renatinho, eu não tô gostando dessa imagem minha aí não, hein? Faz o seguinte, ó, divide a tela. Isso. Dividiu? É isso aí, agora sim, dividiu? Aumenta. Pode aumentar lá no talo, pode ir, vai, aumenta. Ih, agora sim o negócio ficou maneiro, curti. Que palhaçada é essa, Landureza? Ih, mano, é palhaçada o quê, rapaz? É o meu momento de reflexão, Nosso momento de reflexão. Aqui não tem reflexinho, não, rapaz. Reflexinho. Aproveita e roda essa vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje com um papo campeão sobre a Olimpíada Brasileira de Física. Quem conta tudo é o professor da USP e um dos organizadores do evento, Ayrton Deppmann. Mas é daqui a pouquinho, porque antes a gente faz aquele esquenta com o professor Rafael Vilaça. Chega mais! E aí, Lande? E aí, mestre? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Isso, prazer é nosso, professor. Bom, bora falar de potência térmica? Vamos lá. Então, começando pelo começo, o que é? Então, a potência térmica, ela é basicamente a quantidade de energia por intervalo de tempo. Potência é muito trabalhado no Enem. E, genericamente, potência é energia sobre tempo, tá? Então, a potência térmica vai ser a energia térmica, que a gente chama de calor, dividido pelo intervalo de tempo. A grosso modo é isso. Então, bora fazer uma revisão potente? Vambora. Então, simbora. Lá no quadro? Vamos. A potência, tá, que a gente chama de POT ou simplesmente P, vai ser, genericamente, energia dividido pelo tempo. Então, energia gasta por algum intervalo de tempo. Então, especificamente aqui para o que a gente vai trabalhar hoje, eu vou dizer que a potência vai ser energia térmica. Energia térmica, gente, a gente chama de calor, né? Calor. Sim. E o calor a gente vai designar com uma letra Q maiúsculo dividido por intervalo de tempo. No nosso probleminha, a gente vai trabalhar com o calor que aquece uma quantidade de água. Então a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. O calor que serve para aquecer a água vai ser proporcional à massa de água. Então quanto mais água eu tenho, né, eu tenho mais massa de água, eu vou precisar de mais calor para esquentar essa água. O calor específico da água, que é uma grandeza, uma constante que existe para cada tipo de material diferente. E se for uma questão, sempre vão dar, provavelmente vão dar se for necessário. Exatamente, tá, geralmente é um dado da questão. Ou algo bem comum, né? Sim. Então, por exemplo, o calor específico da água, que é um valor super famoso, que é 1 caloria por grama grau Celsius, a questão deu até um outro valor que eu vou chegar lá. Mas então é uma constante que ela é tabelada, então tem que vir na questão. E isso também, variação de temperatura. Então, quanto mais temperatura você quiser variar daquele seu corpo, você precisa de mais calor, obviamente. Se você quer esquentar a água a mais temperatura, você tem que dar mais calor para ela. Então bora para a questão? Vambora. Tá lá. Questão 127 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professor. Vamos lá.
No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: chuveiro morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Então ele dá a curva elevação da temperatura, ou seja, ΔT, versus a vazão, e depois ele vem falar para a gente, com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Eita. Pesada. Aparentemente, ela não é uma questão muito pesada se você já começa simplificando, desmistificando a questão. Então, aproveitando que você entrou nisso, professor, fácil, médio ou difícil, na sua opinião? Na minha opinião, ela é uma questão média. Professor, na questão, usa a unidade de medida watt. É comum isso aparecer? Não, né? É comum, é comum. A potência, ela vai vir numa unidade conhecida como watt, certo, que é justamente o calor medido em joule e o tempo medido em segundo. Então, calor em joule e o tempo em segundo, que é uma unidade de medida que a gente chama do Sistema Internacional de Unidades, olha lá, Sistema Internacional de Unidades, joule por segundo é justamente unidade de potência, que é a mesma coisa que a gente chamar de watts. A questão, ela me dá todas essas grandezas. Ela vai me dizer que a diferença de potencial, a tensão da rede elétrica é de 220 volts. Ele vai me dizer também que a potência do chuveiro na condição superquente é de 6.500 watts. E ele vai me dar o calor específico da água, que é exatamente esse Czinho aqui que eu tinha apresentado para vocês anteriormente. E ele me dá como 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Essa unidade aqui vai ser a unidade do calor específico, tá? E a densidade da água como sendo 1 kg por litro. No gráfico tem uma coisinha diferente, que é essa tal de vazão. A vazão, ela é exatamente o volume de água que cai no chuveiro dividido pelo tempo, tá? Então, vazão é volume sobre tempo. Vazão, eu vou chamar de Z. Z de vazão, tá? Volume, eu vou chamar de V maiúsculo. E tempo, a gente chama de variação do tempo. Certo? Beleza. Então, olha só. Continuando aqui, ele não me disse a massa de água que cai, mas ele me deu a densidade da água. Se ele me deu a densidade da água, outra relação que a gente vai ter também é que a densidade é exatamente a massa dividido pelo volume. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, olha só, deixa guardadinha aqui para mim essas duas relações. A questão está pedindo a razão entre a potência do chuveiro no morno e a potência do chuveiro no superquente. Quando a gente identifica aqui no gráfico, ele me dá 3 curvas. O comportamento do chuveiro no morno, o comportamento do chuveiro no quente e o comportamento do chuveiro no superquente. A gente vai focar no que interessa, que é aqui o superquente e o morno, porque a questão não trabalha com nada do chuveiro quente. Certo. E aí, ele me dá aqui, na vertical, no eixo Y, a variação de temperatura que a água sofre pela vazão. E o que vem a ser vazão? A quantidade de água que está caindo por intervalo de tempo. Bom, aqui é a quantidade de água que está caindo por unidade de tempo. Aqui é temperatura. Então, olha só, para uma mesma vazão, eu peguei aqui um ponto qualquer do gráfico, 3. Obviamente, a variação de temperatura do superquente vai ser maior do que do quente, que por sua vez vai ser maior do que do morno. Então a gente pode pegar aqui esse ponto do gráfico, uma vazão 3, e a gente vai pegar um ponto do chuveiro morno, onde você vai verificar aqui uma determinada marcação, e aqui também, ó, uma variação de temperatura do superquente. Então, aqui no gráfico, aí é uma coisa meio chatinha da questão, porque olha só, gente, a variação de temperatura aqui é 10. Só que esse ponto exato aqui, ele não vai estar no 10.
Entre o 10 e o 20, a gente vai ter 5 tracinhos. Certo. Então, se a gente tem os 5 tracinhos, o ponto aqui que corresponde a esse ponto do gráfico vai ser o 12. Certo. Porque entre 10 e 20, se você dividir em 5 partes iguais, cada partezinha tem 2. A mesma coisa aqui em cima. Se você pega o mesmo ponto aqui do chuveiro super quente, você não vai verificar aqui que não está marcando exatamente no 30. Vai estar marcando aqui, ó, na primeira marcação entre o 30 e o 40. O 40 vai estar mais ou menos aqui. A primeira marcação dentre as 5 entre o 30 e o 40 vai ser o 32. Beleza. Vou voltar aqui. Ele quer essa razão. A potência do chuveiro morno sobre a potência do chuveiro super quente. Gente, vem na primeira definição que eu dei aqui pra gente. Potência é calor sobre tempo. Então, olha só, vai ser o calor do chuveiro morno sobre o tempo, tudo isso dividido pelo calor do chuveiro super quente sobre o intervalo de tempo. A gente vai pegar o mesmo intervalo de tempo para os dois. Ou seja, se você marca 10 segundos do chuveiro morno, você vai pegar 10 segundos do chuveiro super quente também, para que você tenha a mesma medição da quantidade de calor fornecida. Então, se você considera o mesmo tempo nos dois, a gente pode cortar essa variação de tempo. Simplifica. E aí, simplificando, a gente vai ter a razão entre o calor fornecido no chuveiro morno sobre o calor fornecido no chuveiro super quente. Certo. Beleza. Então, o calor, a gente já viu aqui em cima, que vai ser o quê? A massa de água que cai, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, olha só, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pela quantidade de calor do superquente, que também é massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Gente, aqui, para simplificar a nossa vida, se você está pegando o mesmo intervalo de tempo, para uma mesma vazão, a vazão é a quantidade de água que cai por intervalo de tempo. Então, a gente pode eliminar essa massa aqui. Porque se vai cair, sei lá, 1 litro de água, que corresponde a 1 quilo de água, no chuveiro morno, a gente vai pegar a mesma medição no chuveiro super quente. Certo. E aqui, tem diferença entre água morna e água super quente? É o mesmo material. É água. É água. Perfeito. Então aqui a gente vai ficar com uma razão entre duas temperaturas. A variação de temperatura no caso do morno e a variação de temperatura no caso do super quente. A gente já pegou aqui no gráfico que a variação de temperatura do morno é 12, correspondendo aqui para uma mesma vazão a 32 graus Celsius de variação no super quente. Então, a gente vai ter aqui uma razão de 12 sobre 32. Certo. E aí a gente consegue dividir em cima e embaixo por 4, né? Para poder simplificar, dando a tão esperada razão 3/8, que é o gabarito letra D de dado. Caramba, muito conceito, muito gráfico, muitas fórmulas. Muitas fórmulas. E isso tudo para mostrar para vocês o seguinte. Aproveitei aqui, até falei de vazão, porque o Enem gosta disso para mostrar para o aluno o que é vazão. Relembrei também o conceito de densidade. Mas eu pergunto, eu usei isso e isso? Não. Eu nem usei isso. Usei isso aqui, os dados da questão, voltagem da rede elétrica, potência no superquente, calor específico. Acabou que eu não usei nada. Nada disso. Eu usei um dado do gráfico. Então, parece mágica. Tem questões que às vezes dá para usar isso aqui? Dá para usar. Se torna mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Então, aproveitei e fiz uma revisão, mas o prático da questão, ele é mais simples do que tudo que ele deu, que assusta, etc e tal. E no final das contas, bastava você pegar 2 dados do gráfico, você matava a questão. Reforçando, gabarito, letra opção D. 3/8. Isso aí, perfeito. Bora lá pra frente, Vamos professor? lá pra frente. E aí, professor, para quem quer se aprofundar nesse conteúdo, ficar craque no assunto, qual o seu conselho? Calorimetria e termodinâmica são 2 assuntos muito importantes no Enem, porque envolve calor, potência,
né, energia, todos esses conceitos que eu gosto muito de dizer que todo ano estão no Enem. Procura lá no YouTube vídeos sobre calorimetria, procura nas redes sociais, de repente, textos sobre isso, né, revistas cotidianas, jornais cotidianos, ler temas que contextualizem a aplicação e a transformação de formas de energia no uso cotidiano, tá? E o famoso livrinho de física lá do 2º ano do ensino médio que contém essa parte da matéria. Eu acho que vale muito a pena porque é um assunto certo todo ano no Enem. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado. Valeu, Lândio. Prazer. Valeu. Sempre estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Volte sempre. A gente já falou aqui das Olimpíadas de Matemática, História, Filosofia e hoje é a vez da Física. Quem ajuda a gente é o professor Ayrton Deppmann, da USP. Por gentileza. Professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, explica para quem está em casa como é que funciona a Olimpíada Brasileira de Física. Esse é um evento anual. Reúne alunos da 8ª e 9ª série do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. Nas escolas técnicas, que tem 4, também o aluno do 4º ano também pode participar. São várias etapas com provas de física e a gente vai selecionando os melhores até chegar nas medalhas, distribuição de medalhas de ouro, prata e bronze para os melhores alunos. E qualquer estudante do ensino médio pode participar? Qualquer estudante, basta ele estar inscrito numa escola e essa escola se inscrever, né? Uma escola regularmente inscrita no MEC, ela pode se inscrever para participar das Olimpíadas Brasileiras de Física. Então fica a dica de quem se interessou, conversa com a direção da escola para se inscrever. Conversa lá e resolve o problema. Então não precisa fazer um projeto autoral, alguma coisa assim para poder participar? Não tem nada disso. É só fazer o pedido, tem a prova que é preparada por uma comissão. A cada ano tem uma prova diferente. Essa prova é enviada para a escola nas primeiras fases. Na primeira e segunda fase a prova é realizada na própria escola. Então, tem um professor que vai cuidar da distribuição e da aplicação da prova e o aluno faz lá na escola mesmo. E que tipo de conteúdo aparece nas provas? Cai aquela matéria de física do ensino médio. Entendi. Então, tem cinemática, dinâmica, termodinâmica, eletricidade, magnetismo e um pouco de física moderna. Então, teoria da relatividade, um pouco de mecânica quântica, esse é o tema. E tem algum assunto, algum tema que bota medo até nos participantes da Olimpíada? Tem alguns. Física moderna, em geral, assusta um pouco. Mas por Mas quê? as provas são, em geral, em nível muito, muito complicado, muito difícil. Então são provas difíceis com temas complicados. Principalmente as últimas etapas. Então você pode, às vezes, ter um problema de conceitos básicos do primeiro ano do ensino médio, de cinemática, dinâmica, que pode ser bem difícil de resolver. Você tem que fazer todo um caminho, né, para chegar no tema. Principalmente criatividade. Encontrar solução para um problema que, em geral, não se encontra nos livros. E dá para se preparar para o Enem participando da Olimpíada de Física? Sim, certamente. Os alunos que chegam nas últimas etapas, o que ganha medalha de ouro, de prata, ele está muito bem preparado para qualquer vestibular do país. Bacana. Aqueles que conseguem participar das provas seletivas e se classificar para participar das Olimpíadas Internacionais, esses conseguem realmente passar nos vestibulares mais concorridos, como medicina, ITA. Mais ou menos quantos candidatos participam dessa Olimpíada? O número é variável, porque depende de quantas escolas se inscrevem. Então, nas primeiras 2 etapas, esse número depende muito, varia de um ano para outro. Na terceira fase, já é limitado a cerca de 1.000 a 1.500 alunos que vão para a terceira fase. Para a seletiva, são os 80 melhores classificados vão para as etapas seletivas. Caramba, bacana. E vem cá, só a escola pública pode participar ou não? Particulares também? Particulares também, escolas públicas e particulares. Existe a Olimpíada Brasileira de Física para escolas públicas. Nesse caso, é só a escola pública que pode participar. Agora, na Olimpíada Brasileira de Física, é aberto para qualquer escola. Você falou que os melhores colocados vão para a Olimpíada Internacional. Conta um pouco para a gente disso. Tem o processo seletivo, que envolve 60 alunos, os 60 melhores classificados na Olimpíada Brasileira de Física. Desses 60, nós vamos escolher 14 para participar das Olimpíadas Internacionais. O Brasil participa de 3 Olimpíadas Internacionais atualmente. A Olimpíada Internacional de Física, que é a maior, envolvendo países do mundo inteiro.
A Olimpíada Europeia de Física, que já teve 2 edições, esse ano foi a segunda, o Brasil participou das 2 como convidado. E a Olimpíada Ibero-Americana, que envolve todos os países da América Latina, mais Espanha e Portugal. Bom, são mais de 20 edições da Olimpíada Brasileira, né, de Física, e tem as competições internacionais e tal. Então, com certeza, tem história bacana para contar, tá certo? Tem muita história interessante. Os alunos, principalmente esses que a gente acompanha por mais tempo, os que vão participar das Olimpíadas Internacionais, então tem o voo, tem toda a preparação, então nós passamos mais tempo com esses alunos. E são fabulosos porque eles são alunos de todas as partes do Brasil, muito jovens, e eles rapidamente formam um grupo lá, quase como uma família, eles se dão, em geral, muito bem. Agora, tem uma coisa muito interessante que aconteceu na Olimpíada do ano passado. Um estudante que, durante o voo, não conseguia dormir. Eu também tenho dificuldade para dormir, porque a gente viaja em classe econômica, e eu estava acordado vendo que ele estava lá estudando o tempo todo. Aí eu cheguei perto dele e falei, poxa, não precisa se preocupar tanto com a prova, você já está bem, já chegou até aqui. Quando eu fui ver o que ele estava estudando teoria da relatividade geral, que é uma coisa que está muito além do programa da prova que ia cair na Olimpíada. Ele estava lá em cima já. Estava lá em cima. Ele gosta tanto de física que o hobby dele era estudar física. Ele estava lá dentro do avião estudando. Amarradão, nem era para dar sono, era só para estudar e evoluir ainda mais. Exatamente. Professor, quais são as maiores dificuldades dos candidatos que vão participar dessas Olimpíadas Internacionais? Uma dificuldade é a viagem. Pode ser longa, porque a Olimpíada acontece em diferentes países. Já teve a Olimpíada na Indonésia, né? São 24 horas de viagem até chegar lá. E, às vezes, no dia seguinte, a gente já tem que começar a trabalhar, os estudantes vão fazer a prova e não dá nem tempo de se adaptar ao fuso horário. Outra dificuldade é a alimentação. Na Índia, por exemplo, a gente já teve um estudante que passou mal durante a Olimpíada. Um dia antes de fazer a prova, ele estava doente, né? E conseguiu a medalha de ouro. Olha aí, assim. Doente e conseguiu a medalha de ouro. Caramba. Então tem esses problemas, né? A língua oficial é inglês nessas competições e ela pode ser um pouquinho um problema para alguns estudantes, mas em geral eles falam e se comunicam bem em inglês. Um dos trabalhos que nós da comissão fazemos tem a discussão da prova. E um dos trabalhos que, depois que é fechada a prova, é traduzir para a língua portuguesa. Entendi. Então, eles recebem a prova em inglês e também em português. Professor, a viagem é financiada por quem? A SBF paga através de uma bolsa do CNPq. Bacana. O CNPq tem uma bolsa destinada para a organização de Olimpíadas e participação das Olimpíadas Internacionais. E vem cá, professor, você falou de uma medalha de ouro e tal. O Brasil tem ido bem nessa competição? O Brasil tem ido muito bem. No ano 2000, começou a participar das Olimpíadas Internacionais. Nos primeiros anos, principalmente na Olimpíada Internacional, não ganhava prêmio nenhum. A participação já era importante. Entendi. Depois começou a ganhar menção honrosa e bem depois começou a ter medalha de bronze. E já era uma alegria tremenda. Sem dúvida. Agora já é comum a gente trazer medalha de ouro. E sempre a gente participa com 5 estudantes, que é o número máximo de estudantes que participam por cada país. E nos últimos 5 anos, todos os 5 vieram com medalhas das Olimpíadas. Olha que legal. E vem cá, quantos países costumam participar, professor? Vários, são de 80 a 85, às vezes até 90 países do mundo inteiro. Países da Europa, Estados Unidos, Canadá, países da Ásia, China, Japão, que têm um nível de ensino muito fortes, bom, né? São muito bons e os nossos estudantes conseguem ter um desempenho fantástico comparado com estudantes desses países. Vem cá, premiação, colocações e tudo mais, como é dividida por categoria ou não? Não é por categoria, todos os estudantes vão competir entre si. Entre eles, não é por equipe, cada estudante compete individualmente, tem a sua nota. E aí tem os 8% melhores recebem medalha de ouro, depois os 16 melhores de prata e os 25 melhores medalha de bronze. E a brasileira, professor, como é que funciona essa questão da premiação? Na brasileira é parecido também, a gente tem as faixas de premiação. Normalmente em torno de 80 estudantes vão receber medalha de ouro e depois cerca de 80 a 100 recebem medalha de prata. E um pouco mais recebe medalha de bronze. Mudando um pouco de assunto, professor, muitos estudantes têm dificuldade de entender a física, de resolver problemas e tudo mais. Qual o seu conselho?
Eu acho que essa dificuldade vem um pouco porque existe um mito de que a física é difícil. Quando, na verdade, a física de todas as ciências é a mais simples, é aquela que lida com os objetos mais básicos. Então, o primeiro passo para ter um bom desempenho em física é desmistificar essa ideia de que física é difícil, porque ela não é. Esquece que é difícil, né? Esquece que é difícil. A física lida com o quê? Lida com conceitos como espaço, distância, tempo, que todo mundo conhece. Tá no dia a dia, né? Com distância e tempo você calcula a velocidade, que também as pessoas conhecem, aceleração, né? Força. Então esses conceitos são muito básicos. É claro que depois existem os conceitos derivados que são construídos em cima desses, mas sempre são coisas muito básicas. E se a pessoa não tem medo e começa a usar o bom senso, já vai, é meio caminho para ter um bom desempenho físico. Começa a enxergar na vida, né? Tá tudo muito Física perto. tá em todo lugar. Professor, para quem quer saber um pouco mais sobre a Olimpíada Brasileira de Física, quer ter mais informações, busca onde? Existe o site da Sociedade Brasileira de Física, que é a entidade que organiza essas Olimpíadas. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com o Eric, direto de Aracaju. Tudo bem, Eric? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, sim. Muito obrigado pela recepção aqui. É uma honra estar aqui e aceitar esse convite de vocês. A honra é nossa estar te recebendo aqui. Eu sei que você quer fazer medicina. Para isso, você está se adaptando. Queria que você conversasse um pouquinho comigo e mostrasse para todo o Brasil como tem sido essa sua experiência. Eu vou resumir um pouco, mas eu terminei o meu terceiro ano de ensino médio em 2018. Eu defini que eu realmente queria fazer medicina nesse ano, em 2018, que foi o meu último ano de ensino médio. E esse ano foi um ano muito especial. Foi o ano que eu aprendi a aprender. Aprendi a me conhecer um pouco, aprendi a saber se eu era mais visual, se eu era mais auditivo, entre outras coisas. E 2019 foi meu primeiro ano de cursinho oficialmente, 2018 houve a reprovação, 2019 houve outra reprovação, e 2020 outra reprovação, isso desde que eu determinei que eu queria medicina. Que é uma das faculdades mais difíceis, né? Ressaltando. Isso mesmo. E existe toda uma preparação e ser vestibulando de curso concorrido, o principal no Brasil hoje é medicina, mas também tem outros cursos que são muito concorridos, exige que você tenha um preparo não só do conteúdo, mas também de emocional, de preparo físico, inclusive. E como você tem se preparado emocionalmente e fisicamente? Porque eu sei que você teve um baque aí esse ano. Isso. E 2020, o Enem 2020 foi esse ano, né? Teve o adiamento. E aí eu fiz o Enem 2020 e eu sempre tive um grande apoiador, o meu pai sempre apoiou meus sonhos, qualquer sonho que eu tivesse, que ele visse que era bom para mim, ele me apoiava, isso de várias formas, e principalmente com apoio emocional, a presença dele me apoiava. Do meu dia de prova do Enem 2020 esse ano, eu queria ir de Uber para não ocupar o tempo dele, e ele disse, não meu filho, eu faço questão de te levar. Meu pai sempre muito amoroso. 15 dias depois, infelizmente, ele veio a ser entubado por conta da Covid. Faleceu no fim de fevereiro deste ano. E, obviamente, eu fiquei totalmente sem estruturas, principalmente emocional. Eu não conseguia me levantar de cama, eu não conseguia pegar os livros para estudar, porque, obviamente, não conseguia. O luto era maior que tudo. E foi um processo que eu ainda estou passando, são dias difíceis, mas foi em fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho, eu decidi voltar a estudar apesar das adversidades e começar a olhar para essa dor com um novo sentido, com a nova perspectiva e tentar usar ela como motivação para que eu seguisse em frente no meu sonho. Com certeza, é uma motivação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para tantos outros brasileiros que estão nessa mesma situação que você, né? Lembrando, gente, o Covid ainda está aí, então usem máscaras, álcool em gel, mantenham o distanciamento, porque a doença é uma doença séria e ainda não acabou a pandemia. Mas eu queria que você ressaltasse, né? Desse uma mensagem, principalmente para outros estudantes que, de repente, estão passando por essa mesma situação sua e estão buscando forças para estudar e ser um orgulho também, né, pro pai, que no seu caso, seu pai tinha muito orgulho e apoiava você. Sim, com certeza. Então agora eu estou falando diretamente com você que está prestando um curso concorrido, você que está sentindo aí um esgotamento emocional muito grande, mas eu quero dizer a você que continue se esse realmente é o seu sonho e não tente
para conseguir passar, mas tente até conseguir passar, porque se esse realmente é o seu sonho, você vai permanecer nele, apesar das adversidades. Érica, eu quero te agradecer demais pela participação aqui na Hora do Enem, no Janela, falando um pouco da sua história, compartilhando, e eu te desejo muito sucesso na sua vida e também na sua profissão. Muito obrigado, então, uma honra estar aqui com vocês. A honra é a gente receber você. Gente, Érica Silveira participando aqui do Janela do Enem, na Hora do Enem. E hoje foi um conteúdo voltado para a física. Mas se você perdeu algum conteúdo durante essa semana, não se preocupe, porque tem as nossas maratonas sempre aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo a partir das 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso WhatsApp para mandar sugestões e tirar dúvidas e participar do Janela do Enem. E para ficarmos cada vez mais conectados, marque a gente nas redes sociais com a hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E se você quiser dar aquela força a mais nos seus estudos, tem ainda o nosso curso intensivo que o site está aqui embaixo. No mais, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Eu amo sentir que eu estou ajudando tanta gente por todo o Brasil a buscar a sua tão sonhada vaga na universidade. Acesse também ao ensino de qualidade, é tudo o que a gente quer, não é mesmo? Então, cuide da sua alimentação, do seu sono, da sua disposição e principalmente do seu mental. Porque novembro está aí, ó, batendo na porta. E você tem certeza que vai sentir a diferença nos seus estudos e nas suas notas no final. Cuide-se sempre, olho no calendário de vacinação e amanhã tem muito mais Hora do Enem para vocês. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!